Olá, buscadores! Esta é mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Eduardo Iver. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo. Salve, tudo bem, Charles? Bom estar aqui de novo. Tudo ótimo. Eduardo é nosso parceirão, aí já participou de vários programas, comentou diversos livros. Ele é membro da Sociedade Teosófica, é um grande conferencista nacional da Sociedade Teosófica. Tem um programa semanal na TV Suprem também sobre Krishnamurti, né? Então ele fala bastante sobre esse grande pensador e autor. Ele é um dos diretores da Editora Teosófica e também do Instituto Teosófico em Brasília, é uma pessoa muito ativa aí no movimento teosófico e no cenário espiritualista nacional de maneira geral. E o livro que ele escolheu para conversarmos hoje chama-se H.P. Blavatsky, Tibete e Tulku, de autoria do Geoffrey Barboca, e foi publicado esse livro pela Editora Teosófica. Eduardo, acho que então cabe, né? Ali ele está com o livro em mãos, ali, uma capa muito bonita, né? Essa cor vinho, né? Essa cor vinho, inclusive, é uma das cores do budismo tibetano, né? Esse vinho e a cor mostarda são duas cores aí que representam bem essa linhagem do budismo. E acho que cabe contextualizar, né, Eduardo, que muitas pessoas não desconhecem, quem não estudou a biografia de Blavatsky, muitas pessoas conhecem, né, um pouco sobre suas obras, sobre seu pensamento, mas muitas pessoas desconhecem a relação de Blavatsky com o Tibete, né, e com o próprio budismo tibetano, e sendo que no Tibete, pré-invasão da China, né? Então, a gente está falando do Tibete antes dos monges, né, serem exilados, né, de sua própria nação. Aquilo que a gente assiste com aquele filme com o Brad Pitt, né? Elas são fatos históricos. Tem aquele filme muito bom, né, que mostra ali como que aconteceu quando a China ali entrou naquele território, e aí já mudou bastante, né? Porque boa parte dos monges, das autoridades religiosas e políticas do país na época acabaram sendo exilados ali para outros lugares, né? Para a Índia, para o Nepal e assim por diante. Então, Eduardo, fala um pouquinho para nós, né? A Blavatsky, ela passou muitos anos nesse Tibete pré-invasão da China, né? Então, como que o Tibete e o budismo tibetano são relacionados com o pensamento de Blavatsky e a literatura teosófica? Pois é, o Geoffrey Barboca, quando ele se propôs a escrever esse livro, ele não escreveu com a proposta de fazer uma biografia de Blavatsky. Antes dele, já havia sido publicado um livro pelo A.P. Sinnett, que em inglês poderia ser traduzido Incidentes na Vida de Blavatsky, que tem uma edição em português antiga, que é a biografia de Helena Blavatsky, mas o nome original não é esse. E nesse livro, o Sinnett dá uma descrição do que ele observou sobre a vida de Blavatsky enquanto ela estava viva, inclusive, né? Ela pôde até comentar com ele pessoalmente diversos aspectos, né, da sua trajetória. Mas mesmo o Sinnett não foi capaz, com a sua mente ocidental, de compreender claramente quem foi Blavatsky, né? E isso acho que, para a maioria dos autores, especialmente os ocidentais, sempre foi um grande mistério. Blavatsky, desde a infância, foi uma pessoa com um psiquismo muito desenvolvido, e ela saía totalmente fora da caixa, né? Ela teve muitos incidentes, como colocou o Sinnett, na sua vida, mas ela desde cedo começou a viajar, com
17, 18 anos, ela abandonou um casamento que ela teve com o Coronel Blavatsky, que inclusive deu o nome de Blavatsky para ela, né? E aí ela foi embora para viajar pelo mundo e não parou. Ela foi assim uma vida de aventuras. Ela, mulher, né? Você imagine naquela época do século XIX, ela viajando pelo mundo, muitas vezes sozinha, e o grande desafio que isso representava numa sociedade machista, numa sociedade em que as comunicações e o transporte eram muito mais precários do que hoje. Então, foi uma vida de contatos com muitos centros ocultos, com muitos países. E ela teve, inclusive, nos Estados Unidos, teve no Egito, teve no Oriente Médio, teve na Índia, enfim, foi uma vida realmente repleta de experiências muito ricas. Mas ela sentia que o objetivo maior para ela, em termos de aprendizado, era o que estava oculto no Tibete. Ela, ao longo da vida, teve um momento, ela estava em Londres, que ela reconheceu aquele que era o seu mestre, né? O mestre Moria, e depois também o mestre Kuthumi. Foram os grandes inspiradores de sua vida e os verdadeiros autores da Doutrina Secreta e de outros livros também que ela escreveu. Então, foi assim, uma surpresa para ela, e a partir daí ela manteve contato contínuo com esses mestres, mas ela sentia que ela precisava chegar ao Tibete para poder trabalhar a sua estrutura psicológica e física para poder cumprir com maior qualidade aquilo que se esperava dela, sua missão de vida, que era ser um veículo para transmitir essa mensagem que vem lá da grande hierarquia dos centros seres, né? Então, ela fez várias tentativas para entrar no Tibete e não conseguiu. Somente na terceira ou quarta, isso aí existe uma polêmica se foi na terceira ou quarta tentativa, que ela conseguiu penetrar no Tibete. Sempre ela era rechaçada, tinha que voltar. Mas aí, quando ela conseguiu, ela ficou um bom tempo lá no Tibete sendo treinada. E ela ficou especialmente num monastério, que é um monastério muito importante, que fica em Shigatse, que é o monastério de Tashi Lumpo. Eu tive até a ocasião de visitar o Tibete, tive em Shigatse, nesse monastério, Tashi Lumpo. Então, ela passou por um processo que houve assim, mudanças até físicas nela, né? Ela, para poder completar o seu treinamento oculto e poder ser um veículo apropriado para a difusão dos ensinamentos ocultos e poder escrever a doutrina secreta, ela passou por uma fase difícil, né? Em que ela, como se ela estivesse sendo puxada assim para cima para poder abrir os canais e desenvolver esse trabalho. E, em função desse treinamento, ela passou a ser considerada uma tulku. Você certamente já ouviu falar, não é? Que uma tulku é uma condição assim, muito especial dentro da religião tibetana, dentro do lamaísmo. Mas então vamos falar um pouquinho sobre tulku, que inclusive está no título do livro, que é uma denominação para pessoas que atingem um nível de espiritualidade em que elas têm um domínio sobre o seu corpo e a capacidade de receber ou se transportar para outros lugares. Isso foi fruto de todo o treinamento que ela teve no Tibete. Então, poucos lamas, que são os budistas tibetanos, os monges, têm essa qualidade de tulku. A palavra tulku literalmente quer dizer aparecer no outro corpo. Então, é interessante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que a Blavatsky tinha capacidade de receber os mestres do seu corpo, especialmente o mestre Moria, que foi
o principal instrutor dela, né? Então, é muito interessante que nesse livro existem vários capítulos que falam das várias maneiras como Blavatsky escreveu a Doutrina Secreta. Foi um mix de várias tecnologias, se é que se pode usar essa palavra, várias formas de receber esses ensinamentos, né? Porque quando você olha a Doutrina Secreta, você vê a quantidade de informação tão diversa e a quantidade de referências que são feitas é uma coisa assim absurda, né? Então seria muito difícil para um ser humano, ainda mais naquela época, né, ter acesso a tanta informação. E muitos livros que ela cita na Doutrina Secreta não eram conhecidos na época e depois foram descobertos em bibliotecas que estavam soterradas e que foram localizadas posteriormente E a biblioteca pessoal dela era muito pequena, né? A biblioteca pessoal dela tinha poucos livros, né? E muitos livros eram de difícil acesso que ela citava, né? Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com Eduardo Weaver sobre o livro H.P. Blavatsky, Tibete e Tulku. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta, programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com Eduardo Weaver sobre o livro H.P. Blavatsky, Tibete e Tulku. Eduardo, então, primeiro bloco, né? Você começou a apresentar para nós um paralelo entre a jornada de Blavatsky, o conhecimento dela, o treinamento dela, com o antigo Tibete. Fala um pouco para nós esse conhecimento que ela traz para o Ocidente através das suas obras está relacionado com a tradição tibetana? E se sim, onde a gente pode encontrar a raiz desses ensinamentos, né? A fonte desses ensinamentos que ela distribuiu aí para o mundo ocidental? Embora a Doutrina Secreta contenha material de muitas tradições, e isso torna o livro assim, fantasticamente rico, né? Porque ela reuniu informações tanto da ciência quanto da filosofia, das várias religiões, de uma forma muito abrangente, mas a essência dos ensinamentos que estão contidos, né, nos seus principais livros, são a Doutrina Secreta e Voz do Silêncio, são de origem tibetana. A Doutrina Secreta é baseada nas Instâncias de Dzyan, que é um livro tibetano. E ela pega, né, os vários capítulos das Instâncias de Dzyan e vai comentando, né, e depois traz uma série de outros comentários, inclusive relativos à ciência, etc. Já a Voz do Silêncio é baseada no livro dos Preceitos de Ouro, que é um livro assim muito bonito, até poético, né, que dá a essência dos ensinamentos para aqueles que querem percorrer o caminho espiritual. Então, Blavatsky ela fez essa ponte fantástica entre um ensinamento que estava praticamente
inacessível no Tibete, tanto que ela teve muita dificuldade de chegar até lá, né? E fez contato com aqueles que eram grandes seres que tinham esses ensinamentos e que ajudaram e foram coautores dos seus livros. Então, foi um trabalho assim, muito grande. E tem até um detalhe interessante, que quando ela estava no meio da escrita da Doutrina Secreta, ela ficou doente, porque ela realmente não parava, era uma pessoa assim, de uma atividade extrema, né? De tanto viajar, de tanto percorrer o mundo. Ela ficou muito doente, e aí os seus mestres deram a opção dela continuar viva para terminar a sua obra, mesmo com algum sofrimento. E ela optou de continuar viva e terminou a Doutrina Secreta. Ainda teve um bônus, que foi Voz do Silêncio, e a chave para a teosofia também. Então, ela foi praticamente assim reavivada para poder continuar a sua obra. Então, o vínculo que ela tinha com os mestres era profundo, né? E os mestres, diz no livro que os mestres levaram mais de um século procurando uma pessoa que pudesse ser o veículo desses ensinamentos tão elevados, que pudesse ser o veículo para levar os ensinamentos para o Ocidente. No Tibete, na Índia, eles já estavam relativamente bem difundidos, mas eles queriam que esses ensinamentos pudessem alcançar o mundo todo. E foi, então, através dela que eles conseguiram um canal adequado, né? O nome dela oculto era Upasika, né? E através de Upasika que eles estabeleceram, então, esse contato, né? E foi um contato muito profundo. E aí existem vários métodos que foram utilizados na escrita da Doutrina Secreta. Pois é, Upasika seria o equivalente a Chela, né? Só que é para mulher, né? Seria discípula, né? Então, Chela geralmente se traduz como discípulo, e Upasika seria um Chela mulher, né? Uma discípula, no caso. Era a nomenclatura que ela recebia. De fato, né? Esses ensinamentos, eles são muito profundos e, como você mesmo disse, na época inacessíveis. Mesmo nos dias de hoje, que a gente pode pensar, né? Mas o budismo tibetano hoje ele está disponível para o mundo. De fato, né? Depois que os monges, principalmente depois do exílio ali, né? Dos monges fora do Tibete, acabou se disseminando, felizmente, né? Acabou se disseminando, inclusive para o meio acadêmico, né? Enfim, muitos líderes do budismo tibetano acabam atuando em universidades, enfim, né? Porém, muitos ensinamentos, eu conheço pessoas, né, que praticam, né, o budismo tibetano. Eu, recentemente, também tomei refúgio no budismo tibetano, mas eu ainda estou bem no início, né? Mas conheço estudantes mais avançados que eles dizem, né, que mesmo muito dos conhecimentos você não encontra nos livros que estão acessíveis. Eles são... uma tradição, muito dessa tradição é oral ainda. Então, muito desse conhecimento, ou das chaves, né? Às vezes você tem as informações, mas elas estão ali de maneira simbólica. Então, muitas dessas chaves você vai recebendo conforme você progride na sua prática e no seu aprendizado. Então, é dado em doses homeopáticas, né? Então, você leva muitos anos para receber esse conhecimento completo, ou muitas vidas, né? Poderíamos até dizer. E Blavatsky, ela traz muitas dessas informações numa linguagem acessível para a nossa mente ocidental, né? Com mais explicações, com menos simbolismo. Quando você visita os monastérios tibetanos, como eu visitei, eu estive lá no Tibete com um grupo, você vê a quantidade de manuscritos, é uma coisa assim gigantesca. E os lamas comentam que a vida deles é muito estudo. Assim, boa parte do tempo deles é meditação e estudo, porque é uma doutrina muito profunda. E Blavatsky teve, então, essa oportunidade de estudar a fundo e, com a ajuda dos seus mestres, ela de certa forma, traduziu todos esses ensinamentos que são muito rebuscados e de difícil compreensão numa linguagem mais acessível. Mesmo assim, quando você lê a Doutrina Secreta, você vê que são ensinamentos abstratos e de difícil compreensão. Mas ela abriu um campo gigantesco para aqueles que querem se aprofundar e ir mais longe na vida espiritual. Mas eu acho muito interessante nós voltarmos a essa questão sobre
os poderes de HPB que permitiram que ela escrevesse A Doutrina Secreta. Poderes esses que, em grande parte, foram aperfeiçoados, que ela já tinha desde criança os poderes psíquicos, mas eram os CIDs, vamos dizer assim, inferiores. Quando ela foi ao Tibete, ela desenvolveu os CIDs superiores. E aí que ela desenvolveu essa capacidade de Tulku, que é de receber e também de levar a consciência, né? Receber uma consciência dentro do seu corpo e também levar essa consciência para outros locais e observar, conversar com pessoas distantes. Então, isso é uma característica rara, né? Especialmente aqui no Ocidente, é praticamente inexistente. Mas a doutrina secreta ela tem características assim, interessantíssimas, né? Parece até um conto de fadas, a maneira como esse livro descreve as formas como a doutrina secreta foi escrita, né? Então, por exemplo, uma das formas é chamada de instrução. Essa talvez seja uma maneira mais tradicional. Ela recebia dos seus mestres os ensinamentos e aí ela mesma entendia e escrevia aquilo que ela entendeu, né? É lógico que essa forma de escrever sempre traz uma filtragem, né? Sempre que você recebe um ensinamento e coloca no papel o seu entendimento, é como uma luz passando por uma janela colorida. Ela adquire a tonalidade da janela. Isso que o Barboca fala. Então, esse tipo de forma de entender e transmitir tem as suas limitações, porque a mente ela sempre adiciona a sua interpretação, a sua coloração em relação aos ensinamentos. Agora, existia uma outra forma, que é a chamada clarividência direta. Essa clarividência direta permitia que Blavatsky visse aquilo que era o objeto da sua investigação. Ou seja, ela se transportava para os locais onde estavam os livros, ou até mesmo para o passado, e observava o que aconteceu. Ela somente tocar um objeto antigo, ela era capaz de se transportar para um passado remoto, de milhares de anos atrás, e descrever o que estava acontecendo na época que aquele objeto foi imantado, né? Foi de alguma forma gravado com aquelas informações. Então, essa clarividência direta é muito interessante. Depois tem a precipitação. Isso aí foi muito utilizado na comunicação entre os mestres e Blavatsky e também entre os mestres e Sinnett e Hume. Mas essas cartas, essa precipitação das cartas dos mestres, né, que estão amplamente documentadas agora nas cartas dos mestres para o Sinnett, isso foi possível com a interferência da Blavatsky. Ela foi intermediária nesse processo, né? E ela, lógico, também recebia essas informações precipitadas. Uma tem a ver muito com essa natureza Tulku, é quando quem escrevia não era ela, eram os próprios mestres que escreviam através dela. Então, o Walcott ele testemunha que, às vezes, ela estava escrevendo e, de repente, o escrito mudava, não só o formato da letra, mas também a maneira, o estilo literário. É porque ela estava, não mais ela escrevendo, mas ela estava escrevendo, o mestre estava escrevendo utilizando o seu corpo. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com Eduardo Weaver sobre o livro H.P. Blavatsky, Tibete Tulku, de autoria do Geoffrey Barboca e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.